Acho que temos analisado a situação de forma incorreta. Temos olhado através dos olhos de Mearsheimer, dos olhos de Steve Walt, que a influência de Israel sobre os Estados Unidos é tão tremenda que não conseguimos quebrar o controle que eles têm sobre nós. Acho que estamos usando Israel. Acho que Israel está fazendo o que queremos que eles façam, inclusive matando os palestinos. Lindsey Graham deixou escapar no plenário do Senado, citação, se eles não estivessem fazendo isso, teríamos que estar fazendo, fim da citação. Acho que essa é a verdade do relacionamento agora. Mas, senhores, eu gostaria de mudar um pouco o foco e olhar para o que está acontecendo na Ásia Ocidental, no Oriente Médio, porque um acordo de cessar-fogo foi anunciado recentemente. E nós falamos anteriormente sobre as sanções que os Estados Unidos estão impondo ao Coronel Wilkerson. Acho que você disse 25% do mundo, certo? Mas o único país que nunca, jamais teria que temer nem mesmo a menor sugestão de uma ameaça de sanções é, claro, Israel. Então, os Estados Unidos estão dispostos a usar influência sobre todos, enquanto Israel está recebendo bilhões e bilhões de dólares para sistemas de armas e tudo mais. Agora, ouvimos que aparentemente houve pressão do enviado de Donald Trump a Israel para que Israel realmente aceitasse um acordo que estava mais ou menos na mesa no último ano. Coronel Wilkerson, o que você ouviu sobre isso? E por que você acha que Netanyahu foi agora forçado a aceitar algo que obviamente ele não queria fazer no último ano? Acho que a razão pela qual Netanyahu ignorou o presidente Biden, por assim dizer, desde maio, quando o presidente Biden fez o mesmo acordo que acabamos de concluir, aparentemente ainda resta saber se será executado de acordo com o que estamos ouvindo. Mas, pelo menos por agora, é um acordo. Acho que a razão é porque Netanyahu e Trump decidiram que fariam um movimento muito dramático, que faria Trump parecer bem, realmente bem. Agora Biden está levando o crédito por isso. Mas se você viu a coletiva de imprensa com o secretário de Estado Blinken hoje, eles não estão recebendo muito alívio por isso, porque você sabe, ele fez a proposta em maio e 7, 8 meses depois, eles finalmente estão aceitando. O que isso diz sobre você e sua presidência e seus supostos diplomatas? O que isso diz sobre você? Você nunca exerceu nenhuma pressão, Trump exerceu pressão e isso aconteceu imediatamente. Agora, é claro, isso não é verdade, mas a maioria das verdades políticas não são verdadeiras. Mas Trump vai receber o crédito por isso. Não acho que algo vá mudar fundamentalmente na maneira como Netanyahu aborda Gaza no pós-guerra, por assim dizer. Eles vão entrar e vão fazer em Gaza, precisamente, e provavelmente no final dos primeiros 42 dias do cessar-fogo, se não antes. Algumas pessoas no terreno em Gaza me dizem que já estão fazendo isso. Colonos já estão começando a ocupar partes do norte de Gaza. Eles vão entrar e fazer a mesma coisa que estão fazendo na Cisjordânia, em Gaza, e estão fazendo em Jerusalém Oriental. E agora também estão fazendo isso no território ocupado ampliado das colinas de Golã, que o conflito sírio, como foi um conflito relâmpago, permitiu que eles entrassem. E eles avançam mais 1 ou 2 quilômetros na Síria todos os dias. Então isso é apenas um interregno, não é realmente um cessar-fogo, na minha opinião. E não quero dizer que o Hamas vai recomeçar. Eles podem, muito bem, porque uma das outras coisas que Netanyahu não conseguiu foi derrotar o Hamas. Seus números são, na verdade, maiores agora do que eram em 7 de outubro. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eles estão porque recrutaram e treinaram tantas pessoas novas. O verdadeiro golpe aqui foi o Hezbollah, e não se sabe qual é o futuro do Hezbollah agora, dada a situação no Líbano. Então esse foi um golpe bem sucedido, mas não foi desferido por Israel. Isso foi essencialmente o que a Turquia, os Estados Unidos e alguns outros partidos decidiram fazer na Síria, sem expectativa de que, por causa das sanções e da natureza draconiana delas,
tudo colapsaria quase da noite para o dia. Então agora estamos tentando juntar os pedaços na Síria, e não sabemos onde estão todos os pedaços. Enquanto isso, Israel está bombardeando todos os alvos que consegue alcançar. Mas ainda assim, ouvi ontem que os curdos não têm problema algum, mesmo que a Turquia tenha dito que essa questão está resolvida. Eles não têm problema algum em conseguir um AK-47 ou qualquer outro tipo de Kalashnikov na rua por cerca de metade do preço que era antes da queda do governo Assad. Então, não há escassez de armas, o tipo de armas que seriam necessárias. Tudo isso para dizer que isso não está resolvido de forma alguma. É apenas um acordo político neste momento específico para o governo Biden que está saindo e aparentemente um ponto positivo político para Trump enquanto ele toma posse. Não acho que isso vá durar muito tempo. Asha, você vê da mesma forma? Isso é mais ou menos apenas uma vitória de relações públicas para Trump e Biden. E o Sr. Netanyahu vai sair por cima disso de qualquer maneira. Deixe-me dizer mais uma coisa por causa do que você acabou de perguntar. Isso realmente interrompe a matança. E se interrompe a matança, isso é positivo. Quero dizer, pode não parar totalmente, mas é positivo. Acho que estamos olhando para provavelmente 150 mil palestinos mortos quando tudo for contabilizado. Certo. Sim, esta é uma guerra de tragédia inimaginável, se é que se pode chamar de guerra. Eu não sou especialista no Oriente Médio, mas com Netanyahu acho que isso é um... Bem, veja, politicamente falando, isso é uma vitória para Trump por enquanto. Até que ponto isso vai durar? Ninguém realmente sabe. E até que ponto essa paz será, de certa forma, institucionalizada em muitos aspectos? Ninguém realmente sabe. Isso tem uma chance muito maior de ser estragado novamente e quebrado, esse acordo de paz, do que de ter sucesso. Então você sabe, veja, no Cáucaso, no sul do Cáucaso, havia esse grande medo de que, como o Grande Oriente Médio, como pode ser conhecido, isso pudesse de certa forma se espalhar por sul do Cáucaso. Você sabe, o problema do Oriente Médio, especialmente em relação à situação do Irã. E você sabe, a obsessão de Israel com o Irã aumenta todos os tipos de riscos. Isso nos mostra, na minha opinião, que este é um tipo de acordo temporário. E este é o Oriente Médio depois disso. Este é o conflito israelo-palestino, afinal. Com a situação iraniana e com Israel, a retirada de Trump do JCPOA, isso pode ir em qualquer direção. Não vamos esquecer de Marco Rubio. Sim, ele serve aos interesses empresariais nos Estados Unidos, mas seus instintos agressivos e sua espécie de tradição política neoconservadora podem entrar em ação. Eu não gostaria de dizer que ele estará em conformidade com o que Trump quer fazer, é claro. In conformity with what Trump wants to do, of course, there is no saying that things. Mas não há como dizer que as coisas não vão piorar ou que mais do mesmo continuará. O Irã, para mim, é o grande problema quando se trata de uma razão para continuar e aprofundar o conflito. E então espero que você sabe, países como a Geórgia não sejam confrontados com uma escolha. Ou você está com o Irã, ou com a política regional, tentando sobreviver, ou você está conosco e com o Ocidente. Porque também sabemos a propósito que se chegar a um conflito com o Irã, indo à guerra com o Irã, sabemos que a Rússia não vai ficar parada. Também sabemos que o presidente iraniano está prestes a, no dia 17, acho que é amanhã, visitar Moscou, e eles vão trabalhar em algum tipo de acordo de aliança. Então você sabe, isso tudo faz parte desse tipo de eurasianismo e fortalecimento da Eurásia. E há também um lado geoeconômico nisso. Você sabe, o porto que está sendo gerido pela Índia, o porto iraniano para o transporte norte-sul de recursos naturais. O Paquistão está envolvido. Obviamente a China. E então, você sabe, isso é uma combinação de segurança geopolítica e uma espécie de história de conectividade geoeconômica. Eu acredito que, você sabe,
segurança e geopolítica vão superar quaisquer planos geoeconômicos. Mas, no entanto, estamos vendo uma espécie de mudança, uma espécie de ascensão dessa defesa eurasianista contra o Ocidente coletivo. Então, sim, o Irã, para mim, o Oriente Médio, quero dizer, o conflito no Oriente Médio e a atual interrupção do conflito são o maior tipo de elo mais fraco em termos de quebrar o acordo de paz agora. Este é um ponto muito, muito importante, Coronel Wilkerson. O que vimos nesse conflito, na luta, na guerra, na Ásia Ocidental em torno de Israel, desde 7 de outubro, eu diria, é que, primeiro, houve campanhas muito intensas contra o Hamas, que atraíram o Hezbollah e o Líbano, e eles também lutaram com o Líbano. Então, mais ou menos no dia em que o cessar-fogo com o Líbano foi anunciado, o que, aliás, Israel ainda continuou bombardeando, mas em menor grau, porque paz para Israel significa que você pode mirar em todos, enquanto as pessoas não atiram em você. Mas vamos deixar isso de lado. No mesmo dia, mais ou menos, a Síria começa a colapsar novamente. E Israel magicamente tem mais recursos para se deslocar para a Síria, o que eles têm feito e tomado terras. Agora, com o Hamas, parece haver um cessar-fogo. Na sua opinião, há um perigo de que haja algum entendimento de que o próximo alvo, o Irã, já foi mais ou menos acordado e que isso é uma preparação para ter as costas livres para mais coisas que estão por vir? Bem, isso é algo que um grupo de nós tem discutido nas últimas 48 horas. E há 3 ou 4 ideias que estão sendo consideradas aqui. Deixe-me dizer que não sei se você viu a notícia ou não, mas o ministro das Relações Exteriores, Zarif, estava na imprensa ontem, eu acho. Os israelenses plantaram um dispositivo explosivo dentro de um dos componentes que chegavam para o suposto programa nuclear civil pacífico do Irã. Isso deixou os iranianos realmente irritados. Não tão irritados quanto quando assassinaram o homem que estava vindo para... O que era mesmo, sim. Mas isso os deixou muito irritados, e eu não os culpo por estarem irritados. Mas isso destaca novamente como Israel usa a AIEA. Esta era a verdadeira Agência Internacional de Energia Atômica. Eles usam subcontratados para fazer as coisas. E então Israel entrou em um desses subcontratados e colocou um dispositivo explosivo em um dos dispositivos, uma centrífuga, eu acho, que eles estavam entregando ao Irã. Então isso não está morto de forma alguma. Essa luta assumiu uma nova emoção, pelo menos em Teherã agora, por causa disso. Então, acho que discutimos esta manhã várias possibilidades. Uma, sabemos que há negociações secretas acontecendo com os iranianos, e elas começaram no momento em que a situação na Síria se esclareceu um pouco. E a propósito, a razão pela qual Israel fez o cessar-fogo com o Hezbollah quando fez, foi para que pudessem se virar e começar de outra forma, porque sabiam que isso ia acontecer. Eles não sabiam que ia acontecer tão rápido quanto aconteceu, mas queriam estar bem posicionados caso isso acontecesse. E então eles moveram sua armadura, em particular naquela direção, uma divisão completa. Então você está olhando para uma situação em que Trump está aparentemente conduzindo essas negociações para essencialmente concluir um novo acordo nuclear. Ele quer que uma de suas primeiras conquistas diplomáticas, bem-sucedidas, seja uma que não tenha cláusulas de caducidade de 25 anos, uma que não seja falha, uma que seja feita por Donald Trump, e, portanto, é um bom acordo, é um bom negócio. Ele negociou isso. Então essa é uma história. E se isso estiver acontecendo, então é claro, ele não quer uma guerra com o Irã. E ele desconsideraria Netanyahu nesse aspecto e provavelmente o impediria de atacar por conta própria. Embora ninguém segure Bibi se ele realmente quiser. A segunda coisa que discutimos foi, não, talvez isso seja apenas um subterfúgio. E o que vamos ter é um ataque ao Irã autorizado pelos Estados Unidos. E Bibi vai começar e nós vamos terminar porque Bibi não pode fazer tudo sozinho. E então a terceira coisa que discutimos foi uma possível combinação dos dois, dependendo de qual parecia ser mais bem-sucedido no momento. Então eu não tenho ideia.
E pode haver uma terceira ou quarta opção que vai surgir aqui. Mas você está certo em apontar o fato de que o verdadeiro problema aqui ainda na lei não é porque o Irã é ruim ou algo assim. Quero dizer apenas porque os Estados Unidos ainda estão de olho no Irã e Bibi ainda está de olho no Irã. E tem sido o sonho dele, desde que entrou no governo, fazer com que os Estados Unidos façam isso por ele ou com ele. E ele não conseguiu isso. Então, e ele ainda está aqui. E não vamos esquecer de eliminar o Hamas completamente. Não tenho certeza se isso está realmente no interesse do Sr. Netanyahu. Quero dizer, sabemos que o Hamas foi apoiado no início para minar a autoridade palestina, que era, sob o Acordo de Oslo, uma espécie de autoridade legítima, o representante legítimo de todos, certo? E estrategicamente, você quer um bom inimigo, certo? Você quer um demônio em algum lugar para justificar a carnificina. E você sabe, a limpeza étnica e todos os crimes que vimos até agora, incluindo ataques genocidas à população, se a terra é o que você quer, porque você quer a terra, não as pessoas, certo? As pessoas precisam ir embora para que você tenha a terra. Então você acha que, embora agora haja essa narrativa, Netanyahu perdeu, não tenho certeza. Quero dizer, isso não me parece uma derrota. Quero dizer, em termos de ampliação estratégica de Israel, parece? Bem, eu não acho que seja o caso agora, porque isso pode fracassar a qualquer momento. Mas acho que no momento, os planos deles são, como eu disse, de estabelecer-se em Gaza e fazer isso o mais rápido possível. Ele já tem a Cisjordânia bem sob controle, eu acho, nesse sentido, e Jerusalém Oriental. E acho que ele vai trabalhar no território ampliado nas colinas de Golã também. Não é mais território ocupado. É Israel, é a grande Israel. E qualquer outra coisa que ele puder colocar as mãos, eu não ficaria surpreso se ele não se retirasse completamente do Líbano e reivindicasse esse território. Entendo que ele já tomou o campo de petróleo deles, campo de gás no Mediterrâneo, e ele também tomou o campo de Gaza. Então ele já tem 2 dos campos de gás natural mais promissores e lucrativos do Mediterrâneo sob seu controle. Um tomado do Líbano e outro tomado de Gaza logo no início, provavelmente em 8 de outubro. Então, 2 pontos rápidos. Você está dizendo isso, coronel, apesar do fato de que, como temos ouvido, Netanyahu não conseguiu realmente uma vitória decisiva sobre o Hamas, que apesar disso, essas vantagens estratégicas ainda estão lá, no bolso de Netanyahu. E o segundo ponto, e quanto à China, você acha rapidamente, em termos de toda a Rota da Seda, Ásia Central, Cáucaso do Sul, sabemos a disposição de Marco Rubio, Trump e a administração que está chegando em relação à China. Marco Rubio, Trump, the incoming administration towards China, a Geórgia, no Cáucaso do Sul, ficará sob pressão por causa da parceria estratégica que concordou com a China. A China está adquirindo, ou já adquiriu, 51% do porto do Mar Negro, o que foi muito controverso. Mas os Estados Unidos, novamente, não fizeram nada a respeito. Então culparam a Geórgia, é claro, quando Mike Pompeo visitou. Eles não ficaram satisfeitos com isso. A noção que ficou para a Geórgia foi que os Estados Unidos simplesmente não estavam preocupados o suficiente com isso. Você acha que isso pode ser retomado e usado como pressão contra a região e particularmente contra a Geórgia? Bem, isso foi muita coisa que você acabou de falar. Só quer perder for volta reset. Eu realmente não vejo a posição de Israel agora como sendo invejável de forma alguma. Em primeiro lugar, é um pária internacional, mesmo que a Itália tenha acabado de anunciar que Bibi poderia visitar e eles não o prenderiam. Acho que a posição de Netanyahu é muito precária, e acho que a de Israel também é. Mas deixe-me voltar e dizer o que passei a pensar sobre a situação em geral. Acho que temos olhado para a situação de forma incorreta. Temos olhado através dos olhos de Mearsheimer, dos olhos de Steve Walt, que a influência de Israel sobre os Estados Unidos é tão tremenda que não conseguimos romper o controle que eles têm sobre nós.
Acho que estamos usando Israel. Acho que Israel está fazendo o que queremos que eles façam, inclusive matando os palestinos. Lindsey Graham deixou escapar no plenário do Senado, citação: "Se eles não estivessem fazendo isso, teríamos que estar fazendo." Fim da citação. Acho que essa é a verdade da relação agora. Acho que tem sido assim desde que George Bush colocou Ariel Sharon no Salão Oval e disse a ele: "É com você. Você tem carta branca. Não há mais mapa da paz. Não há mais roteiro para paz. Não há mais processo de paz. Tudo acabou. 40 anos de fracasso. Está com você. Faça o que precisa fazer." E desde então, com Bibi juntando os pedaços após Sharon, tem sido assim. Mas fizemos isso de propósito porque eles são nosso cão de ataque no Levante. As pessoas dizem, bem, do jeito que você está falando, cortaríamos Israel sem hesitar se tornasse prejudicial estar ligado a eles. Exatamente, cortaríamos. Holocausto à parte, cortaríamos. Vamos supor, por exemplo, que entrássemos em uma guerra com o Irã, que começássemos a perder, o que provavelmente aconteceria a menos que estivéssemos dispostos a usar armas nucleares. Cortaríamos Israel. Pode apostar que cortaríamos porque eles são nosso cão de ataque. Eles são nosso poodle no Levante. E é isso que eles estão fazendo lá. Foi para isso que os britânicos os queriam quando criaram essa coisa. E nós pegamos isso e contestamos isso através de vários presidentes. Mas agora estamos meio que usando isso. Você está certo em se preocupar com a Geórgia, e principalmente também porque você sabe que aquele eixo de que você está falando, por razões históricas, era um eixo bem interessante em termos de comércio e troca, e assim por diante. Nós realmente o usamos na Segunda Guerra Mundial. Desdobramos tropas antes mesmo de estarmos na guerra, para o Irã, e montamos aquele corredor para enviar suprimentos para o interior da União Soviética, se você quiser. Bem, esse corredor possivelmente será revitalizado novamente. E você sabe, você está bem no topo desse corredor, pelo menos em seu auge naquela extremidade. Então, essas coisas estão acontecendo e mudando toda a dinâmica do comércio no mundo, na minha opinião. E seu porto é uma prova disso, assim como um porto no Sri Lanka e outros portos que os chineses estão... Trump está todo irritado com o canal do Panamá. Por quê? Não por causa do Panamá, mas porque os chineses estão administrando. Isso é o que o deixa irritado. Essas são dinâmicas que estão mudando em todo o mundo, à medida que essa mudança de poder ocorre e enquanto a contestamos. E as pessoas pegas no meio, como eu disse antes, a menos que sejam políticos verdadeiramente surdos e praticantes surdos da arte, vão pagar o preço. E espero que a Geórgia não seja um desses países. Sinto que as máscaras caíram e que estamos de volta à política de grandes potências do século XIX. A ideologia agora está caindo, ou digamos que a fachada está caindo, porque nunca foi outra coisa. Se você pudesse colocar um bom ditador que fosse favorável aos Estados Unidos, você estaria ciente disso. Você acha que algum tipo de ordem bismarckiana é necessária aqui? Pergunte ao Sr. Cizielsi como ser um bom ditador que os Estados Unidos gostam, certo? Sim, sim. Ou olhe para Park Chung-hee na Coreia. Durante as minhas primeiras visitas à Península Coreana, servia um ditador. Nós gostávamos de Park Chung-hee. Nós gostávamos dele. Nós lutamos contra essa transição. Na verdade, lutamos contra a transição para a democracia na Coreia até as Olimpíadas de 88. E vimos que era um fato consumado com os coreanos. Então era melhor pararmos de contestar isso. Pascal, temos um minuto. Temos um minuto. E então precisamos rapidamente. Estamos vendo algum tipo de grande contradição ou paradoxo aqui. Porque todos estamos cansados dessa agenda de liberdade, política externa normativa. Todo mundo tem que se amar. Isso não funcionou.
E agora estamos entrando em uma espécie de tudo está sendo raspado disso, e essa cabeça feia está surgindo, está meio que se destacando da política, o que significa que nossa política está de volta. Estamos falando, você sabe, da Groenlândia e de tomar isso. E então você sabe, vamos sentir falta das relações internacionais normativas pós-Guerra Fria? Quero dizer, a teoria realista sempre fala sobre isso. Estamos condenados a isso. Esta é a tragédia da política das grandes potências. Então, o que vamos fazer? O que estamos enfrentando aqui? Essa é uma pergunta muito boa. Na próxima semana, através dos bons ofícios do Vaticano, devo conversar com Colin Georgescu, na Romênia, e animá-lo até certo ponto. Eu nem sei o que vou dizer. Quero dizer, o que você acha da situação da Romênia? Quero dizer, estamos olhando para isso como se ele fosse outro Viktor Orbán, e não o queremos. Então estamos agitando, assim como estamos falando sobre a Geórgia. Estamos jogando todo tipo de dinheiro nisso e tentando mudar. Você sabe, eles tiveram as preliminares. Ele venceu as preliminares. Agora estão tentando impedir que as preliminares levem às eleições reais, porque tem medo de que ele possa vencer as eleições reais e ser outro Viktor Orbán e retirar a Romênia da OTAN. Embora Orbán ainda não tenha ido tão longe. Mas ele também está em uma luta complicada, realmente, se você pensar sobre isso. Quero dizer, o que ele faz? Ele continua marchando como está atualmente e talvez vença. Tatar Kiko. Bem, Pascal, eu acho que você também tocou nesse ponto. E acho que o Alexander também. E toda essa farsa que acabou sendo, de que, você sabe, a Rússia interferiu nas eleições. E alguns dias atrás, acho que houve grandes manifestações na Romênia exigindo a restauração de eleições legítimas, correto? Pelo que me lembro. E acontece que não foi a Rússia que interferiu nas eleições. Foram basicamente as potências ocidentais. E então as pessoas meio que descobriram isso. Acho que a gente foi away. Estamos nos aproximando de 1989 novamente, onde você sabe, as contradições são tão evidentes que, na verdade, grandes partes da população não estão mais aceitando. Eles estão dizendo, não, agora realmente vamos para as ruas. Não o falso ir para as ruas, como na Geórgia, onde você tem que realmente agitar algumas milhares de pessoas sem apoio. A Romênia me parece muito real, e não vamos esquecer que isso é memória viva. Em 89, eles foram violentos na Romênia naquela época. Quero dizer, Ceausescu foi executado, certo? E isso é uma memória viva de ser enganado, de ser dito que você está em uma espécie de paraíso socialista, mas na verdade não ter pão suficiente em casa. Acho que eles entendem isso. Sim, muito sofrimento a ser enfrentado antes que as coisas se acalmem novamente, se é que isso vai acontecer. E o grande medo que eu tenho, quero dizer, as pessoas olham para mim e dizem, vamos lá, você está nessa de armas nucleares. Sabe, se percebermos, se as potências do Império Ocidental perceberem que a batalha está indo contra elas, buscaremos algum confronto e usaremos armas nucleares. E isso será com a China. É com quem teremos o confronto. E é assim que vai acabar. E quando digo acabar, sabe, ninguém vence uma guerra nuclear, mas estamos novamente falando sobre vencer uma guerra nuclear. Tivemos comentários do nosso comando estratégico. Se eu fosse o presidente Biden, teria dispensado aquele homem na hora, mas ele não fez isso. E ele também foi quem convenceu o presidente Obama a refazer sua revisão de postura nuclear e transformá-la em uma expansão de mais de $1 trilhão em vez de uma redução. Quem foi esse? Este é Biden. Mas o homem que você disse que ver isso. Isso foi quando Biden era vice-presidente. Desculpe, ma'am. Sim, e Obama fez uma revisão da postura nuclear que foi, na minha opinião, realmente sensata. Foi inteligente. Tudo o que ele precisava fazer era vendê-la diplomaticamente. Primeiro para os russos, depois para os chineses e então para o resto do mundo.
E ele provavelmente teria impedido os chineses de sua colossal expansão agora, na qual eles realmente estão embarcando. Eles querem ser capazes de resistir a um primeiro ataque e retaliar agora, assim como a Rússia, assim como a América. E ele teria impedido os russos de fazerem muitas das coisas que estamos vendo agora se materializarem em conquistas tecnológicas em relação à Ucrânia, por exemplo. Ninguém pode parar o Yars. Ninguém, na face da Terra. E ninguém pode parar o sistema Vanguard, que é ainda mais rápido que o Yars, 33 mil quilômetros por hora. E é totalmente nuclear. É a principal arma nuclear deles agora. Então nós os incentivamos a fazer isso ao abrogar o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Primeiro de tudo, pelo Tratado ABM, e dando-lhes a opção de seguir em frente e fazer o design desses tipos de foguetes e mísseis. E então pela abrogação do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, eliminando as armas mais perigosas. Agora estamos de volta a essa corrida armamentista novamente. Então estamos de volta a um mundo sem tratados, onde as grandes potências estão expandindo seus complexos e tornando-os ainda mais tecnologicamente sofisticados, que é o que o comandante do Comando Estratégico estava falando, e seu porta-voz, o almirante Buchanan, estava falando, quando disseram que poderíamos lutar e vencer uma guerra nuclear. Isso nunca foi dito. Isso nunca foi dito, exceto em círculos secretos. Nunca foi dito publicamente. Jesus Cristo, precisamos voltar à sanidade nas relações internacionais. Mas agradeço a você, Coronel Wilkerson, por suas palavras francas. Elas nos ajudam a entender. Agradeço a você, Lasha, por seu tempo e análise. E vou falar com vocês dois novamente. Muito obrigado. Obrigado. Coronel, muito obrigado. Obrigado.